Uma das coisas mais interessantes que vem acompanhada de um álbum musical, além, é claro, das músicas, com certeza, é a sua capa, que é uma coisa que eu gosto bastante de analisar. Afinal, uma boa capa que mostra algum visual criativo já te dá a curiosidade de saber como é a música presente nele e se a sonoridade do álbum combina com o seu visual. E algo interessante também é que existem algumas capas de álbuns que possuem alguns detalhes curiosos. Um exemplo interessante está no álbum de estreia da carreira solo do tecladista britânico Rick Wakeman, o The Six Wives of Henry VIII, de 1973. A capa mostra uma fotografia do tecladista junto de estátuas de cera que representam o rei Henrique VIII da Inglaterra e suas 6 esposas que ele teve durante sua vida. Essa foto foi tirada no Museu de Estátuas de Cera Madame Tussauds, localizado em Londres. E se você olhar bem para a foto, vai perceber que no fundo dela existe um rosto na escuridão. Esse rosto é de uma outra estátua de cera que acabou aparecendo na foto por acidente. Essa estátua representava ninguém menos do que o ex-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Existem duas teorias que tentam explicar por que a estátua de cera do Nixon apareceu nessa foto. A mais simples diz que as cortinas do local de exibição dessa estátua não estavam propriamente fechadas, por isso o rosto da estátua acabou aparecendo no fundo da foto. A outra teoria fala que, devido ao escândalo do Watergate, que estava acontecendo na época e envolvia o presidente Nixon, a sua estátua teria sido removida do seu display e colocada em uma área mais reservada do museu, fora dos horários do público, onde, coincidentemente, o Rick Wakeman tirou a fotografia para seu álbum junto de outras estátuas do museu. Esse caso me lembra bastante uma coisa que me interessa muito quando se fala em capas de álbuns, que é saber a história das figuras que aparecem nelas, quando, é claro, não é mostrado apenas os membros da banda fazendo uma pose genérica. Esses casos levantam perguntas como: quem são essas pessoas? Por que elas estão ali para começo de conversa? A questão é que existem algumas capas icônicas da música, especialmente do rock, que possuem uma fotografia que mostra uma pessoa misteriosa que nunca foi identificada. Esse por muito tempo foi o caso de algumas capas clássicas, como a do álbum de estreia da banda Black Sabbath, que tem o mesmo nome da banda e que foi lançado em 1970. A capa tem uma atmosfera bem sombria, sendo uma foto tirada em um moinho de água nas margens do rio Tamisa, mostrando também uma mulher com vestes pretas à frente do rio. Essa modelo que aparece na capa do álbum teve sua identidade desconhecida por décadas, com especulações que diziam que a pessoa na capa era, na verdade, o próprio Ozzy Osbourne, o vocalista da banda. Isso durou até 2020, quando foi confirmado que se tratava, na verdade, da modelo Louisa Livingston, que foi escalada para o trabalho pelo fotógrafo dessa capa, o Keith McMillan. Ela tirou essa foto apenas com esse manto preto sobre o corpo, isso em um dia que estava fazendo muito frio. Essas informações chegaram a partir de uma entrevista recente que ela deu após ela ser identificada como a mulher na capa. Outra descoberta recente está relacionada ao álbum Led Zeppelin 4, do Led Zeppelin, lançado em 1971. Essa capa mostra uma fotografia emoldurada pendurada em uma parede que mostra um homem idoso carregando diversos galhos em suas costas. Por muito tempo também a identidade desse homem foi um mistério, afinal a origem da própria imagem também era desconhecida, já que ela não foi feita diretamente para a arte do álbum. Isso durou até o ano de 2023, quando a sua origem finalmente foi traçada, descobrindo que ela era bem antiga, datando da era vitoriana. Sim, era vitoriana. A foto é datada de 1892 e foi tirada no condado de Wiltshire, no sul da Inglaterra, condado onde está localizado a Stonehenge. O homem que aparece nessa foto possivelmente era Lute Long, que vivia nesse condado na cidade de Mary, trabalhando como um artesão. Lute Long viveu de 1823 a 1893, falecendo um ano depois da foto ter sido tirada. A descoberta foi feita pelo pesquisador Brian Edwards, da Universidade do Oeste da Inglaterra, que encontrou a foto em um álbum de fotografias vitorianas.
Mas como exatamente essa foto obscura do século XIX chegou em uma capa do Led Zeppelin? Bem, fala-se que o vocalista da banda, o Robert Plant, comprou uma versão em cores da foto em uma loja de antiguidades que ficava próximo ao apartamento do guitarrista Jimmy Page. Essa versão em cores foi a que acabou aparecendo no álbum. E retrocedendo alguns anos no passado, vamos para 1962 para falar do álbum Lonely Woman, da banda de jazz americana Modern Jazz Quartet. A capa desse álbum é uma fotografia de uma mulher tirada pelo fotógrafo Richard Hyman, e a capa é considerada uma das primeiras a usar a imagem de uma pessoa que não fosse algum membro da banda. Porém, a identidade dessa modelo permanece um mistério. No entanto, existem algumas possíveis candidatas a ser essa modelo misteriosa, como por exemplo a Suzy Parker e a Dorian Leaf, modelos que atuavam durante o início dos anos 60 e têm características físicas bem semelhantes à vista na mulher da capa, porém nenhuma dessas hipóteses jamais foi confirmada. Existe, porém, um outro caso semelhante, bem mais recente e de um outro gênero musical. Norman Cook, conhecido artisticamente como Fatboy Slim, é um DJ britânico que tem como seu maior lançamento o seu segundo álbum de estúdio, o Ya Come a Long Way Baby, de 1998. Esse álbum contém alguns dos grandes hits do Fatboy Slim, como The Rockefeller Skunk e talvez sua música mais conhecida, a Right Here, Right Now. E vocês devem ter percebido que na capa do álbum existe uma fotografia de uma pessoa em uma espécie de evento segurando um cigarro e usando uma camiseta com a frase em tradução: "Eu sou o número 1, então por que se esforçar?". Mas quem é exatamente essa pessoa? Bem, esse talvez seja um dos maiores mistérios da música eletrônica. Essa figura se tornou meio que um mascote para o Fatboy Slim. Além da capa do álbum, ele também apareceu na capa do single de Rockefeller Skank e como um personagem no clipe de Right Here, Right Now. De início, muitos especulavam até que essa pessoa era o próprio Norman Cook antes da fama. Afinal, o apelido Fat Boy deve ter vindo de algum lugar, né? Mas esse, com certeza, não é o caso. Se sabe que a foto foi tirada no Fat People Festival de 1983, que aconteceu na cidade de Danville, na Virgínia. Mesmo assim, nem mesmo o Fatboy Slim sabe quem é essa pessoa. Ele até tentou encontrar esse homem em diversas ocasiões para dar algum dinheiro para ele por ter usado sua imagem, mas mesmo com o dinheiro envolvido, essa pessoa nunca se revelou, o que levanta especulações que falam que ele teria morrido pouco tempo depois da foto ter sido tirada, ainda antes dela aparecer na capa do álbum, o que dificulta ainda mais esse caso ser resolvido algum dia. Seguindo em frente, temos um caso relacionado a um dos álbuns mais bem-sucedidos comercialmente falando da história, o Hotel California da banda Eagles, um lançamento onde pode ser encontrado o grande sucesso da banda, que tem o mesmo nome do álbum. Uma música que sua letra já foi bastante analisada, e é interpretada geralmente como uma metáfora para os excessos da alta classe de Los Angeles, mostrando o seu lado sombrio. Welcome to the Hotel California. A capa em si do álbum não tem nada demais. Ela mostra uma fotografia do Beverly Hills Hotel em Sunset Boulevard durante o pôr do sol. Mas esse caso em particular não tem a ver necessariamente com a capa do álbum, e sim com a sua contracapa. Ela mostra o lobby do Beverly Hills Hotel com os membros da banda junto de alguns amigos. Até aí nada demais, porém existe uma lenda relacionada a essa contracapa, que foca em uma figura presente no fundo da imagem, que está em uma das janelas acima do lobby, quase desaparecendo no meio da escuridão. Segundo essa lenda urbana, essa figura escondida no álbum seria ninguém menos do que o Anton LaVey, conhecido por ser o fundador da Igreja de Satã, a primeira igreja organizada abertamente satanista dos tempos modernos. Essa teoria conversa com interpretações menos populares da letra da música, que dizem que Hotel California teria uma mensagem satânica subliminar na letra, ou mesmo que a música narraria a experiência de uma pessoa que foi morta em um ritual feito por LaVey.
Essa história, inclusive, parece ter surgido durante os anos 80, onde, pelo menos nos Estados Unidos, já estava acontecendo o infame Pânico Satânico, período em que se falava muito de grupos satânicos fazendo supostos rituais que envolviam até abusos infantis, o que gerava uma grande ansiedade no público com tudo que era minimamente relacionado ao satanismo. O fato é que todas essas ligações do Hotel California ao satanismo foram negadas pelo guitarrista do Eagles, o Don Felder, em várias ocasiões. Logo, é bem provável que essa pessoa presente na contracapa do Hotel California seja o Anton LaFey fazendo uma participação especial indicando algum viés satanista do trabalho. Na verdade, essa pessoa pode ser qualquer um, como um funcionário do hotel ou só alguém que estava lá quando a foto foi tirada e acabou de certa forma sendo eternizado na arte do álbum. Agora acredito que chegou a hora de falar sobre mistérios relacionados a capas de álbuns dos Beatles. Não é preciso dizer que o quarteto de Liverpool tem capas que estão entre as mais icônicas e referenciadas de toda a história da música, como é o caso, por exemplo, da do álbum Abbey Road, de 1969, que mostra os 4 membros da banda cruzando uma faixa de pedestres da Abbey Road, na Grande Londres, local que hoje é um ponto turístico para os fãs da banda. Além dos Beatles em si, o fotógrafo Ian Macmillan também capturou alguns pedestres que passavam pelo local no momento. O que está mais em evidência é esse homem na direita, acima da cabeça do John Lennon, que foi, alguns anos depois, identificado como Paul Cole, um turista americano residente da Flórida que foi identificado a partir de uma entrevista para o Scripps Treasure Coast, onde ele detalhou que no momento da foto estava de férias em Londres, esperando sua esposa que queria ir até um museu que ficava na rua e acabou presenciando os Beatles tirando essa fotografia. Ele até chegou a dizer que, pelo visual dos músicos, achavam que era um grupo de malucos, evidenciando principalmente o fato do Paul McCartney ter tirado a foto descalço. Os outros indivíduos identificados na fotografia são esses 3 homens que podem ser encontrados acima da cabeça do Paul McCartney. Eles são Derek Seagrove, Steve Millwood e Alan Flanagan, 3 decoradores que estavam voltando do almoço quando a foto foi tirada. Mas não acaba por aí. Existe uma figura misteriosa na contracapa do álbum, uma mulher com um vestido azul. Ela possivelmente foi apenas uma pessoa que passou na frente da câmera do Ian Macmillan quando ele tirou essa foto da placa da Abbey Road. A maior parte do corpo dela, incluindo o seu rosto, não aparece na foto. Essa mulher em questão, seja lá quem ela for, nunca apareceu publicamente e talvez nem saiba que ela está na contracapa de um dos maiores álbuns da história da música. Mas o mistério mais interessante e obscuro de uma pessoa não identificada em uma capa de álbum está presente em outro álbum dos Beatles, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lançado 2 anos antes, em 1967. A capa do álbum mostra os membros da banda na frente de um grupo de recortes de papelão e estátuas de cera que representam, em grande parte, celebridades de diversas áreas, como cinema, música e literatura. A capa foi feita pelos designers Peter Blake e John Howard. Essa capa do Sgt. Pepper's é uma das capas mais analisadas da história, e existe uma grande documentação mostrando quem é cada figura que aparece representada nesses recortes, das mais óbvias até as mais obscuras. Porém, existe uma figura em particular em meio a essas diversas celebridades que até o momento é ironicamente desconhecida. Na verdade, essa figura quase não aparece
aparece no álbum em si, aparecendo apenas uma parte da cabeça dela atrás das estátuas de cera dos Beatles. No entanto, existem fotografias de bastidores da montagem do cenário, onde essa figura pode ser vista com mais clareza. Devido às fotografias onde esse recorte de papelão aparece não terem a melhor das qualidades e a própria fotografia usada para fazer o recorte também não ser tão boa, fica difícil reconhecer quem é a pessoa representada. Porém, muitos concordam que a figura pelo menos parece ser um rapaz jovem que na foto está comendo algo parecido com um sanduíche. Mas a verdade é que não existe um consenso sobre até o gênero dessa pessoa. Esse caso é extremamente parecido com um dos meus mistérios de internet favoritos, o da celebridade número 6, que foi uma figura misteriosa que aparecia em uma cortina que possuía a ilustração de diversas celebridades, a maioria facilmente reconhecíveis, exceto essa figura misteriosa que ficou conhecida como Celebrity Number 6, que só foi identificada depois de anos de procura como a modelo espanhola Letícia Sarda. É estranho pensar que existem dois casos de uma figura misteriosa no meio de diversas figuras conhecidas. Existem diversas teorias que tentam apontar quem é a figura. Uma que eu consigo ver sendo uma possível resposta é que essa pessoa seria o Charlie Chaplin. No caso, uma possível fotografia antiga do comediante, ainda nos seus primeiros anos de carreira. Se você ir atrás de fotografias do Chaplin sem estar caracterizado do seu personagem Carlitos, é possível encontrar algumas semelhanças físicas entre ele e a figura misteriosa. Outra coisa que contribui para essa teoria é o fato do Chaplin não estar presente na capa, o que é estranho dado a outras personalidades presentes nele, como outros ícones do cinema, como a Marilyn Monroe e o Marlon Brando. Dá para dizer que o Chaplin se encaixaria dentro dessa capa. Lembrando que um fato curioso é que o John Lennon queria colocar Hitler na capa também. No entanto, a imagem exata que foi usada para fazer esse recorte nunca foi encontrada, logo não é possível fazer essa confirmação. O que deixa o mistério ainda mais estranho é que o próprio Peter Blake já foi perguntado sobre essa figura, e ele não soube dizer quem é a pessoa por trás dela, dizendo não se lembrar. Até hoje, o mistério segue em aberto, e assim como foi o caso da Celebrity Number 6, existe um subreddit dedicado a essa busca chamado r/Sgt. Pepper's Mystery, onde usuários dão sugestões de quem poderia ser essa pessoa e esforços para, de alguma forma, encontrar a imagem original, se ela ainda existe em algum lugar. Agora, para terminar o vídeo, vamos falar de capas de álbum que não carregam um mistério em relação a alguma pessoa presente nele, mas sim capas de álbum que sua arte está ligada a prenúncios de desastres. Uma das tragédias que mais possuem mídias que supostamente a previram, com certeza são os ataques de 11 de setembro. Como não lembrar daquele episódio dos Simpsons de 1997, em que eles vão para Nova York e que tem cenas que acontecem no World Trade Center, possuindo essa cena específica que alguns dizem fazer referência ao atentado que iria acontecer alguns anos depois. Mas eu acredito que a peça de mídia que pode ser considerada a premonição mais absurda, com certeza é essa que vocês estão vendo. Sim, isso é uma capa de álbum que foi feita antes do 11 de setembro, não é um shitpost moderno. Essa foi a capa planejada para o álbum Perry Music, do grupo de hip hop The Cube. Essa capa foi criada em junho de 2001, 3 meses antes do ataque, e mostra um dos membros do grupo explodindo as torres com um detonador. Obviamente, não foi essa capa que acabou saindo com o lançamento do álbum, que só acabou sendo lançado em novembro de 2001, com essa capa no lugar. Até hoje, a capa original é lembrada como uma das maiores coincidências da história da música. Há também a capa de um álbum da banda Lynyrd Skynyrd que está ligada a outra tragédia, desta vez uma tragédia ligada diretamente à banda. Eu estou me referindo ao 5º álbum de estúdio da banda, chamado Street Survivors, de 1977. Atualmente, o álbum possui essa capa. No entanto, quando ele foi lançado, ele possuía uma capa um pouco diferente, no caso essa,
que tem uma foto parecida com os integrantes, só que nessa versão original o cenário todo estava pegando fogo. Não parece algo muito estranho à primeira vista. Cenários destruídos e fogo são elementos que aparecem em outras capas por aí. Mas o problema é que esse álbum foi lançado 3 dias antes da banda embarcar em um avião na cidade de Greenville, na Carolina do Sul, em 20 de outubro de 1977, com destino à cidade de Baton Rouge, na Louisiana. Porém, essa aeronave, no meio do trajeto, ficou sem combustível e caiu em uma área arborizada perto da cidade de Gillsburg, no Mississippi, causando um grande acidente aéreo. Havia 26 pessoas a bordo dessa aeronave, que dentre elas, 6 acabaram morrendo. Entre os mortos haviam 3 integrantes da banda, sendo eles o guitarrista Steve Gaines, a vocalista de apoio Cassie Gaines, a irmã do Steve, e também o vocalista e líder da banda, o Ronnie Von Zant. Essa é uma das tragédias mais impactantes da música americana, e quando ela aconteceu, não demorou muito para ligarem o acidente com a foto do último álbum lançado, que ainda estava fresco na memória dos fãs, dizendo que a capa seria uma espécie de prenúncio. Por causa do acidente, a capa foi rapidamente mudada para essa versão mais simples, com os membros da banda em um fundo preto. Isso fez as cópias do álbum com a primeira capa se tornarem raras, afinal ela ficou pouco tempo em circulação, logo ela teve poucos exemplares, ficando marcada com uma ligação sombria com um evento trágico envolvendo os membros da banda. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns mistérios relacionados a capas de álbuns. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.